dispõe sobre o sistema de correição do Poder Executivo Federal e da outras providências. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 4 e 6, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 47 e 50 da Lei 10.683 e no artigo 30 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta, artigo 1º, são organizadas, sob a forma de sistema, as atividades de correição do Poder Executivo Federal, a fim de promover sua coordenação e harmonização. Parágrafo 1º. O sistema de correição do Poder Executivo Federal compreende as atividades relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades no âmbito do Poder Executivo Federal, por meio da instauração e condução de procedimentos correcionais. Parágrafo 2º. A atividade de correição utilizará como instrumentos a investigação preliminar, a inspeção, a sindicância, o processo administrativo geral e o processo administrativo disciplinar. Artigo 2º. Integram o sistema de correição, inciso 1, a Controladoria Geral da União como órgão central do sistema. Inciso 2, as unidades específicas de correição para atuação junto aos ministérios como unidades setoriais. Inciso 3, as unidades específicas de correição nos órgãos que compõem a estrutura dos ministérios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, como unidades seccionais. Parágrafo 1º. As unidades setoriais integram a estrutura da Controladoria Geral da União e estão a elas subordinadas. Parágrafo 2º. As unidades seccionais ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema e à supervisão técnica das respectivas unidades setoriais. Parágrafo 3º. Caberá à Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República exercer as atribuições de unidade seccional de correição dos órgãos integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da República, com exceção da Controladoria Geral da União e da Agência Brasileira de Inteligência. Parágrafo 4º. A unidade de correição da Advocacia Geral da União vincula-se tecnicamente ao sistema de correição. Artigo 4º. Compete ao órgão central do sistema, inciso 1, definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os procedimentos atinentes às atividades de correição. Inciso 2. Aprimorar os procedimentos relativos aos processos administrativos disciplinares e sindicâncias. Inciso 3. Gerir e exercer o controle técnico das atividades correcionais desempenhadas no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 4. Coordenar as atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do sistema de correição. Inciso 5. Avaliar a execução dos procedimentos relativos às atividades de correição. Inciso 6. Definir procedimentos de integração de dados, especialmente no que se refere aos resultados das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como as penalidades aplicadas. Inciso 7. Promover medidas que visem a inibir, a reprimir e a diminuir a prática de faltas ou irregularidades cometidas por servidores contra o patrimônio público. Inciso 8. Instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares em razão, a linha A, da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem, a linha B, da complexidade e relevância da matéria, a linha C, da autoridade envolvida, a linha D, do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade. Inciso 9. Requisitar, em caráter irrecusável, servidores para compor comissões disciplinares. Inciso 10. Realizar inspeções nas unidades de correição.
Inciso 11. Recomendar a instauração de sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares. Inciso 12. Avocar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso em órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, quando verificada qualquer das hipóteses previstas no inciso 8, inclusive promovendo a aplicação da penalidade cabível. Inciso 13. Requisitar as sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares julgados há menos de 5 anos, por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, para reexame. Inciso 14. Representar ao superior hierárquico para apurar a omissão da autoridade responsável por instauração de sindicância, procedimento ou processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. Incluem-se dentre os procedimentos e processos administrativos de instauração e avocação facultadas à Controladoria Geral da União aqueles objeto do título 5 da Lei 8.112 e do capítulo 5 da Lei 8.429, assim como outros a ser desenvolvidos ou já em curso em órgão ou entidade da administração pública federal, desde que relacionados à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público. Parágrafo 4º. O julgamento dos procedimentos e sindicâncias resultantes da instauração, avocação ou requisição previstas neste artigo compete: inciso 1. Ao Ministro de Estado do Controle e da Transparência, nas hipóteses de aplicação das penas de demissão, suspensão superior a 30 dias, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Inciso 2. Ao Controlador-Geral, ao Corregedor-Geral, na hipótese de aplicação da pena de suspensão de até 30 dias. Inciso 3. Aos Corregedores Gerais Adjuntos, na hipótese de aplicação da pena de advertência. Artigo 5. Compete às unidades setoriais e seccionais do sistema de correição. Inciso 1. Propor ao órgão central do sistema medidas que visem a definição, padronização, sistematização e normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de correição. Inciso 2. Participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do sistema de correição, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns. Inciso 3. Sugerir ao órgão central do sistema procedimentos relativos ao aprimoramento das atividades relacionadas às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares. Inciso 4. Instaurar ou determinar a instauração de procedimentos e processos disciplinares sem prejuízo de sua iniciativa pela autoridade a que se refere o artigo 143 da Lei 8.112. Inciso 5. Manter registro atualizado da tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso. Inciso 6. Encaminhar ao órgão central do sistema dados consolidados e sistematizados relativos aos resultados das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como a aplicação das penas respectivas. Inciso 7. Supervisionar as atividades de correição desempenhadas pelos órgãos e entidades submetidos à sua esfera de competência. Inciso 8. Prestar apoio ao órgão central do sistema na instituição e manutenção de informações para o exercício das atividades de correição. Inciso 9. Propor medidas ao órgão central do sistema visando a criação de condições melhores e mais eficientes para o exercício da atividade de correição. Artigo 7º. Para fins do disposto nesse decreto, os ministros de Estado encaminharão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste decreto, proposta de adequação de suas estruturas regimentais sem aumento de despesas, com vistas a destinar
um cargo em comissão do grupo direção e assessoramento superiores das, nível 4, para as respectivas unidades integrantes do sistema de correição. Parágrafo único. Os órgãos e entidades referidos neste decreto darão o suporte administrativo necessário à instalação e ao funcionamento das unidades integrantes do sistema de correição. Artigo 8. Os cargos dos titulares das unidades setoriais e seccionais de correição são privativos de servidores públicos efetivos que possuam nível de escolaridade superior e sejam preferencialmente: inciso 1, graduados em Direito, ou inciso 2, integrantes da carreira de Finanças e Controle. Parágrafo 1º. A indicação dos titulares das unidades seccionais será submetida previamente à apreciação do órgão central do sistema de correição. Parágrafo 2º. Ao servidor da Administração Pública Federal, em exercício em cargo ou função de corregedoria ou correição, são assegurados todos os direitos e vantagens a que faça jus na respectiva carreira, considerando-se o período de desempenho das atividades de que trata este decreto, para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A exigência contida no caput deste artigo não se aplica aos titulares das unidades de correição, em exercício na data de publicação deste decreto. Parágrafo 4º. Os titulares das unidades seccionais serão nomeados para mandato de 2 anos, salvo disposição em contrário na legislação. Artigo 10. O órgão central do sistema expedirá as normas regulamentares que se fizerem necessárias ao funcionamento do sistema de correição do Poder Executivo Federal. Artigo 11. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.